Pai, Senhor, a igreja, vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22. Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22. Aí eu farei a leitura até o versículo de número 33 e depois continuaremos no capítulo 6, versículos 1, 2, 3 e 4. Amém? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Pode sentar, por favor, meus irmãos e irmãs. É um assunto que é espinhoso de se falar, né, de se tratar, mas é um assunto bíblico, então ele é um assunto que precisa ser tratado. Tratado hoje, tratado sempre. E aqui nós temos as ordens, temos as orientações do próprio Jesus, através do apóstolo Paulo, para a igreja de Éfeso, sobre os deveres de cada membro da família, de cada um dos membros da família. Temos os deveres da mulher, os deveres do homem e os deveres dos filhos. Qual é a base para dizer que Deus projetou a família? Porque nós falamos assim que Deus, Ele projetou, Ele criou, é da vontade de Deus que exista a família. Bom, se a gente olhar para Gênesis capítulo de número 2, versículo 18, eu preciso fazer algumas considerações iniciais. A Bíblia diz assim que, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Aí nós temos aqui agora a leitura do versículo que nós fizemos em Efésios. Paulo repete, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Bom, então nós já sabemos de pronto que a família foi Deus quem planejou, quem projetou. Mas eu até coloquei em vermelho aqui atenção e 3 pontos de exclamação. E eu coloquei uma frase assim:
Por se tratar de um assunto sensível, e muitas vezes não estarmos enquadrados no que a Bíblia diz, pode sobrar para mim e para você. Portanto, não se ofendam, achando que eu fiquei sentado preparando esse ensino, pensando numa forma de jogar na sua cara aquilo que não tenho coragem de dizer em particular. Quando estamos feridos, é normal doer no ato de limpar a ferida. Suportemos o processo. Eu também estou com medo. Então apertemos os nossos cintos, porque a viagem é turbulenta. Não é fácil falar sobre esse assunto. É melhor nós colocarmos um pano quente em cima desse assunto, quando nós falamos sobre casamento, e deixar as coisas seguir o rumo natural da relativização, como nós estamos vendo aí fora, nós estamos vendo no mundo e, infelizmente, não é só no mundo, mas dentro da igreja também. Alguns dados são alarmantes quando nós fazemos a pesquisa e você compara a quantidade de divórcios dentro da igreja é a mesma praticamente que lá fora de pessoas que não conhecem a Jesus. Aí nós podemos então pensar, o que é família para nós? Eu fiz essa colocação antes aqui, porque é comum quando a gente toca nesses assuntos que nós não estamos muito bem alinhados com a palavra de Deus, doer na gente, a gente fica pensando, nossa, será que o pastor está querendo falar para mim? Não, irmãos, a palavra na verdade é para todos nós, e é difícil a gente não estar enquadrado na palavra, e nós sermos confrontados por ela. Então quando a gente pensa em família, nós, para começar a falar sobre isso, nós precisamos entender o que é família hoje em dia, porque até isso foi desvirtuado, a gente não sabe mais o que é família. Se você olhar aí fora, as pessoas estão dizendo que família é o mesmo que par. Então nós sabemos que no contexto bíblico, família, a Bíblia disse que Deus criou a mulher para conviver com o homem. Tanto que o próprio Cristo nasce de uma família. Deus poderia dar uma outra forma, ou criar uma outra maneira para que Jesus nascesse. Mas ele nasce no seio de uma família. Então, ainda que existam famílias que, com vários adjetivos, ou de várias formas aí fora, mas só existe uma família bíblica. Só uma. O homem, a mulher e os filhos. Muitas vezes somente a mulher ou somente o homem, mas é assim. O que ela, o que essa família representa? Você e eu tem família, ou tudo parece mais um amontoado de pessoas inimigas umas das outras, tentando viver debaixo do mesmo teto? Será que nós temos uma família, ou nós convivemos com pessoas que são quase nossos inimigos debaixo do mesmo teto? Em que não pode haver reuniões, porque é um rolo em que, não sei se todos os irmãos aqui participam de grupo de WhatsApp de família, mas vira e mexe nós vemos dar problemas nesses grupos. Isso é muito que virou comum, não é? Que sempre tem um lá que entra realmente para... A função é atazanar. Algumas observações precisam ser feitas. Não estamos defendendo que as pessoas abandonem o que estão fazendo na igreja, mas que façam sem abandonar a família. Nós não estamos aqui, e é sobre isso que nós vamos falar, até quando Deus nos permitir, fazendo uma apologia para que as pessoas abandonem os trabalhos que fazem na igreja, porque em função da família, não, mas que elas não abandonem a família em função do trabalho da igreja. Também não temos a intenção de que você se transforme num ermitão. O que é um ermitão? É um indivíduo que, através da penitência, habita lugares despovoados ou isolados. Aquele que evita o contato social, que tende a viver sozinho ou buscar a solidão. Alguém diz assim, é o antissocial. Eu não vou me envolver com ninguém, Deus me livre casar, Deus me livre me envolver com alguma pessoa, porque é melhor viver sozinho do que mal acompanhado. Ou alguns, né, algumas usam até uma frase bastante interessante, né? Pelo menos para, não sei para quê, que homem nenhum presta.
ou que mulher nenhuma presta. Infelizmente, o que ocorre é que na tentativa de consertar um erro, as pessoas tomam decisões que as enfiam cada vez mais para o buraco. Essa que é a verdade. A primeira grande ideia é deixar a igreja. Bom, eu vou deixar a igreja. Na primeira impressão é que as coisas melhoraram. Quando a pessoa ela contrai um casamento errado, a primeira coisa quando ela começa a enfrentar uma provação e uma luta, ela fala assim: eu vou deixar a igreja, eu não quero nem saber de igreja mais. A princípio parece que as coisas melhoraram, dá para assistir mais televisão, dá para assistir mais série, dá para ficar mais tranquilo, não tem compromisso, não precisa reger ninguém, não precisa pregar, não precisa preparar uma aula da escola dominical, pode dormir domingo até mais tarde, a impressão é que pode passear no domingo de manhã, ir na feira, por exemplo. Parece que as coisas melhoraram muito, isso a princípio. Em pouco tempo, o que era um castelo se transforma em nada. O que parecia um paraíso se transforma parecido com o inferno. E aí, a ficha começa a cair. E aí, qual é o feedback que nós temos desses relacionamentos? O feedback é que o casamento terminou. Bom, irmãos, se alguém chegar em mim e perguntar para mim assim: pastor, o que você acha? Nós não estamos aqui falando de relacionamentos abusivos. Relacionamentos que são extremos e que realmente não tem o que se fazer. Olha, irmãos, tem coisas que a gente não costuma falar muito, mas eu acho que a gente deveria falar. Há casamentos que na verdade nunca existiram. Nunca existiram. Desde o começo foi debaixo de desobediência, foi porque achou lindo, porque achou maravilhosa, mas não tinha nada de Deus. Então, às vezes, nós pastores ficamos apagando fogo, quando na verdade nós deveríamos antecipar isso e falar de forma mais clara. Porque há casamentos que não foram feitos pela vontade de Deus. E aí, onde Deus não foi convidado para entrar, Ele não arromba. Não tem como ele entrar. Por isso que é preciso orar muito. Porque eu estava fazendo uma leitura de um artigo hoje sobre o benefício e o prejuízo do casamento. Prejuízo de um casamento terminado. No geral, homens e mulheres que passaram por um divórcio ou até pela morte do cônjuge apresentaram 20% mais problemas de saúde crônicos, como doenças cardíacas, diabetes e câncer, em comparação àqueles que sempre estiveram casados. Pessoas que se casaram anteriormente também tiveram mais tendência a apresentar problemas de mobilidade, dificuldades para simplesmente subir escada ou caminhar em distâncias significativas. Isso nós estamos falando com relação ao cônjuge, mas olha com relação aos filhos. Porque muitas vezes as pessoas não pensam nos filhos, mas olha lá. As crianças são mais propensas a ter problemas psicológicos quando se tem uma relação conflituosa entre os pais. Em qualquer momento da vida do casal, antes, durante ou após a separação, esses conflitos afetam a qualidade de vida das crianças, ocasionando o desempenho escolar prejudicado, transtorno de ansiedade, mudando o olhar das crianças sobre o amor e os relacionamentos, fazendo-as perceber que eles são instáveis e susceptíveis a decepções e mudanças, e mudando assim a maneira de elas se relacionarem quando adultas. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos que, além de um divórcio, ele afetar o cônjuge, e esse, de todas as formas, financeiramente, emocionalmente, e aqui eu dei o exemplo nesse artigo de forma física, pela enfermidade. Nós temos os filhos que são, desculpa de eu dizer, mas entre aspas aqui, objetos de disputa dentro de tribunais. E esses filhos, eles crescem e eles não conseguem muitas vezes amar ninguém. É preciso pensar muito bem nisso, porque os filhos não conseguem se relacionar com ninguém, não conseguem amar ninguém, não conseguem, como o artigo diz aqui,
que isso interfere na saúde futura deles, e esses problemas de saúde vão se relacionar ao desempenho acadêmico ainda, a ansiedade, há problema com autoestima, temores escolares e maus problemas de comportamento. Então, às vezes a gente fica reclamando, mas nós temos que colocar o dedo na ferida, porque senão o que a gente vai fazer é empurrar isso com a barriga e achar que isso é muito normal. Bom, diante de tudo isso, sabe por quê que essas coisas elas acontecem? Porque onde era para Deus habitar, Deus seria o maior convidado desse casamento, porque Deus não une apenas pessoas, Ele une propósitos. Por isso que é preciso orar muito sobre isso, e orar muito mesmo, porque quem é violento namorado e violento noivo é violento casado. Não adianta, não é do dia para a noite que isso muda. Mas olha só o que eu coloquei aqui, ó. Onde era para Deus habitar, passou a ser propriedade do diabo. E aí o casal, aquilo que era para ser um ambiente de felicidade, de segurança para os filhos, acaba sendo na verdade um inferno, onde os filhos vão crescer totalmente desprovidos de afeto. Meus irmãos, ninguém aqui, nenhum de nós podemos dizer que exista um casamento perfeito. É claro que não. Dizer que um casamento perfeito, um casamento sem altos e baixos, um casamento sem dificuldades, sem conflitos, isso é quase que impossível. Mas também, por outro lado, em contrapartida, um casamento ou uma família, como se fosse um verdadeiro inferno, também isso é anormal. O resultado disso, nós já sabemos. O resultado é o divórcio. O tempo não resolve as pendências. Olha só, vamos parar e vamos pensar um pouquinho. Você se lembra das brigas dos seus pais? Você lembra lá atrás, quando seus pais discutiam, ou quando eles brigavam? Você era, não sei quantos anos você tinha, mas você consegue se recordar disso? Ou para alguém que teve um pai alcoólatra, para alguém que teve um pai que chegava em casa tarde, ou passava dias fora de casa, você consegue se recordar? Você era pequeno talvez, mas você consegue se recordar? Você se lembra quando os seus pais, para quem tem pais separados, quando eles disseram que nós vamos nos separar, ou simplesmente um dos dois foi embora? Você se lembra como era a sua casa quando você tinha mais ou menos 7 anos de idade? Para pensar um pouco. Como que era onde você morava? Como que era a vida dos seus pais? Se eles não brigavam na sua frente, ou se às vezes você ouvia eles brigando escondido, tentando esconder pelo menos, mas você se lembra de alguma coisa? Ou o fato de algum deles ter pisado na bola alguma vez, você consegue se lembrar disso? Como que era? Eu me lembro. Agora, olha aqui, viu só? O tempo, além de não resolver, te deixou marcas que te fazem ter medo de construir uma família até hoje. E pior, às vezes luta para construir uma família, para conseguir se levantar novamente, mas quando você vê, as coisas já não são mais como antes. Nós nos lembramos das mazelas que nós tivemos lá quando crianças. Cada um de nós aqui sabemos em que lar nós fomos criados. Agora, por que falar tudo isso? Porque também a distância não resolve. Se o tempo não resolve as pendências, é verdade que a distância também não resolve. Ter mudado de cidade resolveu completamente? Pode ser que em parte sim, pois você não teve que frequentar os lugares trágicos da sua vida. Pensa bem, se o divórcio resolveu completamente. Obviamente, em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Porque há situações, e aqui a gente não pode ser leviano, porque há situações em que realmente não existe a mínima possibilidade de viver debaixo do mesmo teto. Porque a coisa, ela começou errado. Irmãos,
aquilo que começou errado não tem como terminar certo. Aquilo que começou lá atrás, debaixo de desobediência, fora da vontade de Deus, sabe o que eu fico pensando? É que é assim, ó, quando a gente vai falar sobre esse assunto, você percebe que as pessoas evitam. Nós mesmos evitamos. Nós evitamos porque o confronto vem. É difícil a gente se encarar e olhar para nós e falarmos assim, bom, eu poderia ter lutado. E agora, ou a gente dizer assim, eu fiz tudo o que eu pude, eu lutei por aquilo. Mas não dependia só de mim. Aquilo na verdade era um inferno. Portanto, o que temos até aqui? Que todas as vezes, presta atenção nisso, ó, você que já casou, você que não casou, que todas as vezes que os preceitos bíblicos são ignorados, o resultado ou os resultados são por minha conta e risco. Você escutou? Todas as vezes que os preceitos da palavra de Deus são ignorados, os resultados colhidos é por minha conta e risco. É difícil, é amargo, é triste, mas eu preciso assumir a minha responsabilidade. Olha aqui, eu fico muito triste quando, às vezes, a pessoa fala assim, olha, a gente está aqui difícil, ora por nós. Você ora e você aconselha e diz assim, olha para a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a oração, ela resolve sim. Ela resolve. Mas ela não é a única ferramenta. Ela não é. As coisas, elas só podem ser resolvidas quando a palavra de Deus ela é colocada no assunto. Porque enquanto a palavra de Deus ela não é colocada no assunto, ir lá e orar é como se você estivesse tentando cobrir alguma coisa que na verdade os cônjuges não querem resolver, irmãos. E há situações, infelizmente, que os cônjuges eles não querem resolver. Abandonam a Deus, abandonam a igreja, e olha que os anos vão passando, tá? E você hoje se lembra daqueles tempos, ou daquelas situações pelas quais você passou, e você fala assim, meu Deus, como que eu fui entrar naquilo? Para que eu fui entrar naquilo? Por que eu fiz isso comigo? Por que eu fiz isso com a minha vida? Para que eu não coloquei Deus? E assim a Bíblia nos diz, um texto muito conhecido nosso, em Gálatas capítulo 6, eu não sei se é versículo 17 ou versículo 7, eu não me recordo muito bem, mas que Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem plantar, ele não tem como. Essa lei é uma lei que nós precisamos observar que ela é inquebrável. Agora preste atenção numa frase que me causou muito problema, conflito no meu coração para escrever isso aqui, mas é importante falar. O casamento não é do diabo. Não é. Pode ser que alguém escolha um diabo para se casar. É difícil escutar isso? O casamento não é do diabo. Mas pode ser que alguém escolha um diabo para se casar. E sabe que às vezes o diabo, e aí eu coloquei aqui um termo que talvez não exista, e sabe que muitas vezes o diabo ou a diaba é até atraente? Não existe diaba, né? É um anjo caído, anjos não têm sexo, né? Aí eu completei. É bonito ou é bonita, mas continua sendo o diabo. Pode fazer o que quiser. Pode se arrumar do jeito que for. Para ganhar na conversa, tem um papo bom, tem uma conversa boa, fala muito bem, mas é diabo.
Eu conheço um livro que, se depois vocês quiserem procurar, eu li ele há muito tempo, que chama O Diabo é Cor-de-Rosa. Esse livro ele fala sobre o quão o diabo ele é sorrateiro e se apresenta de uma maneira que engana. E engana mesmo. E as pessoas, elas só vão mostrar quem ela é real. Por isso que existe namoro. Namoro não é casamento, não é pré-casamento. Namoro é para observar e conhecer bem quem que é. Se é bravo, se é muito brava, se é irritadiço, se qualquer coisa quer levantar a mão, se dá empurrão, se já vai observando tudo, se fala algumas coisas indevidas, palavrão. Seja, tudo isso precisa ser observado, porque senão, há um ditado muito conhecido que diz assim, que nem tudo que reluz é ouro. Tem coisa, nós vimos lá esses dias, a gente está pensando em comprar aliança daqui 3 anos, porque daqui 3 anos a gente faz 25 anos de casados. Então a gente precisa trocar, né, que tá feio o negócio. Mas aí eu fui numa loja aí na cidade, mas nós não vamos comprar, a gente foi comprar caderno. Mas nós vimos uma loja de um povo um povo oriental. E aí nessa loja tinha umas alianças mais lindas, bonita mesmo. Mas eu falei para a gente, na primeira água, tchau. Primeira vez que cair sabão alguma coisa, já era. E a nossa, nós estamos com ela há mais de 20 anos. E ela continua, está velha, está torta, mas está aqui. Porque é ouro, né? Sofreu, não foi? Quem está pensando em comprar aliança sabe que é complicado. Imagina para você trocar. Eu fui fazer a cotação, é muito caro de 25 anos. Porque você tem que misturar ela, alguns trançam, não é? Não é assim que funciona? Se alguém quiser dar também, fica à vontade. Mas, vamos lá. Nem tudo que reluz é ouro. Tem coisas que você olha e fala assim, esse rapaz, ele é muito bonito. Mas o rapaz não tem nada de Deus. A mãe olha e fala assim, quantos casos? A mãe olha e fala assim, toma cuidado que esse rapaz aí, ele não presta. A mãe é bem assim, fala logo na lata, não presta. Não vai passar a mão na cabeça. Não, mas ele é bonito, eu gosto dele. Então casa e apanha. É culpa de Deus? Essa frase pode ser muito difícil da gente engolir. Porque é complicado a gente pensar em alguém dessa forma. Mas olha aqui, o casamento é um ato tão considerado na Bíblia, que ela, a palavra de Deus, faz referência à igreja como sendo a noiva ou a esposa do Cristo. Então o casamento não é qualquer coisa. Assumir um relacionamento e viver a dois não é qualquer coisa. E não é simples. Quando a Bíblia, no último livro, no Apocalipse, ela fala assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Novamente, Apocalipse 19, 6, 7, 8, ela diz assim: então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Deus criou a família, não foi o diabo. E Deus estabeleceu papéis para cada membro da família. Quando nós olhamos, pastor, mas onde que está o texto que foi feita a leitura? Vamos lá. A Bíblia começa assim, o texto que nós fizemos a leitura. Eu vou ler já na tradução viva, se quiser colocar aqui na outra tradução para a igreja ir acompanhando. Efésios 5 e 22. Eu vou ler o 22, o 23 e o 24. Na tradução viva diz assim: vocês, esposas, devem ser submissas à liderança de seus maridos do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Porque o marido toma conta da esposa da mesma maneira como Cristo toma conta do seu corpo, que é a igreja.
Ele deu a sua própria vida para cuidar dela e ser seu salvador. Portanto, vocês, esposas, devem obedecer de bom grado aos seus maridos em tudo, tal como a igreja obedece a Cristo. Aí eu fiquei pensando nesse texto aqui, e eu coloquei uma frase assim: para os aproveitadores, esse texto é um prato cheio para colocar em prática suas maldades. Você tem que me obedecer, você viu o que a Bíblia fala? Você tem que ser submissa a mim, hein? É isso que a Bíblia diz. Vamos lá? Submissão, organizar, subordinar, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Mas é esse significado que eu quero dizer. Um termo militar grego que significa organizar divisões de tropa numa forma militar sob o comando de um líder. Em uso não militar, era uma virtude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Então, quando a Bíblia diz que fala sobre submissão, ela está dizendo de cooperação. Por isso que Gálatas capítulo 6 diz assim que levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando a Bíblia está falando a respeito da sujeição da mulher, ela está dizendo assim, olha, você coopere com o seu marido. Organize as coisas junto com ele. Esteja cedendo de forma voluntária, porque dentro desse relacionamento há um compromisso. Irmãos, é muito fácil. Sempre quando eu falar sobre divórcio, você guarda assim, para não te causar problema. Eu não estou falando de relacionamentos abusivos, não é isso. Eu estou falando dentro de um relacionamento, vamos falar normal. Relacionamento abusivo, em que há agressão, em que há descontrole, existe algo que já foi criado pelo homem, Lei Maria da Penha, é isso que funciona. Medida protetiva de distanciamento, é assim. Simples assim. Quando eu falar sobre divórcio, eu estou dizendo sobre uma vida que deveria ser normal. Portanto, num compromisso ou num casamento, ambos assumem compromisso. E qual que é o compromisso? O compromisso de viverem até que a morte os separe. Porque é fácil, irmãos. É mais fácil na primeira crise abandonar. É mais fácil na primeira crise ir embora. Olha só o contexto. Quando alguém olha para esse texto e fala assim, você deve ficar no seu lugar e se sujeitar a mim, porque quem manda aqui sou eu. Primeiro, vamos pensar. A Bíblia fala sob a liderança. Líder é diferente de mandatário. Liderar uma casa é assumir o compromisso de criar os seus filhos. É assumir o compromisso de honrar a sua família, de honrar a sua mulher, de honrar a sua esposa, de se colocar. Já pensou, irmãos? Vou dar um exemplo de liderança e de mandatário. Vocês já imaginaram? Eu estou em casa, junto com a Regiane, 3 horas da madrugada. Eu ouço um barulho no quintal, eu acordo ela e falo assim, vai lá ver. Ué, mas como assim? Eu sou um líder ou eu sou um mandatário? Eu sou um nada. Vai lá ver quem que é. A gente morava aqui, o portão não era automático, tinha que subir. Eu falo para a Regiane assim, vai lá, desce lá e puxa aquele portão lá. Espera aí. A liderança não é ser mandatário. E o contexto aqui vai muito mais longe. Se você quiser colocar aí, por favor, Efésios 5:1, eu vou fazer a leitura a partir do versículo de número 1, na tradução viva. Acompanhe comigo, por favor, que é esclarecedor. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem. Tal como uma criança muito amada imita o seu pai. Aí está cheio de imitadores de Deus na sua tradução. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito,
porque o amor de Cristo por vocês foi para ele como suave perfume. Que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês. Que ninguém seja capaz de acusá-los de qualquer dessas coisas. As histórias sujas, a conversa indecente, as brincadeiras inconvenientes, estas coisas não são para vocês. Ao invés disso, relembrem uns aos outros a bondade de Deus e sejam agradecidos. Podem estar certos disso. O rio de escuridão agora está cheio de luz que vem do Senhor, e na conduta de vocês devem demonstrá-lo. Por causa desta luz que tem no íntimo de vocês, vocês deveriam fazer somente o que é bom, o que é direito e o que é verdadeiro. À medida que prosseguirem na vida, aprendam aquilo que agrada ao Senhor. Não participem dos prazeres indignos do mal e das trevas, mas ao invés disso, denunciem publicamente e reprovem esses prazeres. Seria vergonhoso até mencionar aqui esses prazeres das trevas aos quais os ímpios se entregam. Mas quando vocês os denunciam publicamente, a luz brilha em cima e faz aparecer os pecados deles. E quando eles virem como andam realmente tão errados, alguns deles podem até tornar-se filho da luz. É por isso que Deus diz nas Escrituras: desperte, tu que dorme, na sua tradução, nessa viva que é dorminhoco. Levanta-se, ou levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará você. Não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder, os dias atuais são difíceis. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não bebam vinho, porque muitos males se encontram nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Conversem muito uns com os outros a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos sacros e louvando ao Senhor com canções do coração. Sempre deem graças por tudo ao nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Honrem a Cristo pela submissão de uns aos outros. Bom, então onde que nós estamos aqui? O contexto em nenhum momento está dizendo aqui que um é superior ao outro. Está colocando em paridade a ambos. Aqueles que assumem o compromisso de viverem debaixo do mesmo teto. E é interessante que a Bíblia diz assim, no versículo de número 1 do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Portanto, meus irmãos, o assunto aqui é para filhos de Deus. É para filhos de Deus. Então há pessoas que não vão aceitar, de forma alguma elas vão aceitar isso. Porque com pessoas que devem ou deveria ter uma mente e coração transformados, não poderia ser diferente. A Bíblia aqui não está falando com pessoas pervertidas ou aproveitadores, que querem distorcer esse texto e achar assim, bom, eu posso fazer o que eu quiser, porque a Bíblia diz assim que a mulher deve ser submissa ao homem. Olha, eu cheguei aqui a dizer por mais de uma vez assim que casamento é tudodebom.com.br, né? E é claro que, considerando que não há como crescer e amadurecer se não houver os atritos. Porém, o que não pode é deixar o outro para trás. Eu estava vendo aqui, eu falei para os irmãos aqui logo no começo, sobre os benefícios e os malefícios do divórcio e o benefício do casamento. Aí olha que interessante, ó. Benefícios do casamento. Os benefícios da saúde promovidos pelo casamento, documentado por várias pesquisas, eu não fui em qualquer fonte, tá, irmãos? Eu fui em fonte fidedigna. Documentados por várias pesquisas, parecem surgir de vários fatores. Pessoas casadas tendem a estar numa situação financeira melhor. Vocês acreditam nisso? Você fala assim, meu Deus do céu, mas eu vivo pagando conta. Você pega um solteiro que ele gasta tudo em bobeira. Quando ele vê, se tiver cartão então, e não tiver responsabilidade, mal recebeu o pagamento, se tiver no débito automático,
já era. Aí vai ver no que gastou, nem sabe, irmãos. Agora, quando junta os olerites, vamos lá. As mulheres em particular, isso é verdade, ó. As mulheres em particular atuam como guardiãs da saúde do marido. Agendando consultas e anotando mudanças que podem sinalizar problemas de saúde. Não é bom você ir na UPA? Porque se depender de nós, nós vamos. Alguns gostam de ir, né? Mas dificilmente. Tem até uns vídeos na internet porque homens morrem cedo. Não sei se vocês já viram. Mas é ou não é? Dá uma olhada naquilo. Dá uma olhada naquilo. Falta de cuidado com a saúde. Não está nem aí com o que come. Não se preocupa. A mulher que tem que falar, escuta, ainda depois que se aposenta, no começo ainda vai, né? Porque no meu caso eu era obrigado, e todo ano, uma vez por ano, tinha que fazer check-up e ver tudo. Agora, se deixar, eu vou em UPA, eu vou nada, toma um remédio, tem até, nós temos, né, a nossa farmácia particular, não temos? E a gente sabe um remédio para tudo. E olha só, irmãos, se não fosse o casamento, se não fosse alguém do teu lado, talvez você não, com certeza, você não teria passado por tudo que você passou. Se não fosse uma pessoa para te ajudar, estar do teu lado, você não tinha passado por tudo que você passou. É óbvio que cada um morando na sua casa é uma coisa. Quando passa a morar debaixo do mesmo teto é outra coisa. É cheio de costume novo, manias novas que você... Eu conheci um rapaz e ele estava dando aula para a gente e ele falou que recentemente ele se divorciou. E ele falou desse jeito para nós. Ele falou, se eu soubesse que eu não conseguiria mudar a minha esposa, eu não teria me divorciado dela. Porque jamais a Rejane vai conseguir me transformar num Rejaninho. E jamais eu vou conseguir transformá-la numa Celcinha. Não existe essa possibilidade. Nunca, jamais ela vai me fazer ser como ela. Eu não vou ser. Não serei. E ela também não vai ser igual a mim. É dessa forma que funciona. Tem coisas que se a gente soubesse antes, né, irmãos, teria sido muito mais fácil. Quando a gente pensa como imitadores de Deus, qual é a minha atitude então? Quando eu penso que lá antes da sujeição, de me sujeitar a mulher se sujeitar ao marido, antes eu tenho que ser imitador, qual seria então a atitude de quem imita Deus? É fácil, Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Irmãos, não é simples isso aqui. Não é fácil, não é um conto de fadas. Não existe aquela historinha e todos terminaram felizes para sempre. Aquela historinha que a gente via, não existe. É claro que também não é como uma vez numa congregação, o irmão estava dizendo que tinha, não sei se era quase 30 anos de casado, e ele falou desse jeito assim. Ele falou desse jeito. Ele falou, irmãos, quase 30 anos de casado, uma guerra, mas graças a Deus, nós estamos aqui. Aí tinha um rapaz na igreja, que era líder dos adolescentes, ele era muito cheio de gracejo, ele terminou o culto, ele falou, ele era casado de novo, novinho, casado, recém-casado. Ele falou, pastor, é isso mesmo? Eu falei para ele assim, é força de expressão. Ele quis dizer que acho que é uma luta, né? Ou, sei lá, altos e baixos. Ele falou, rapaz, eu falei, calma.
O rapaz acabou de casar, está vivendo em lua de mel, o irmão falou aquilo. E aí a gente orou ainda por ele, né? Para que não fosse, ele não visse tanto assim o casamento como sendo uma guerra. Mas a Bíblia diz assim, para a gente andar em amor. Andar é caminhar, regular a própria vida, conduzir-se a si mesmo, comportar-se, conduzir-se por uma vida em amor. E que amor é esse? Que amor é esse? É o amor ágape. A Bíblia em Efésios está dizendo sobre o amor ágape, que é o amor que gera boa vontade, que gera afeição, que gera benevolência. O que significa isso? Briga, mas não briga para sempre. Fica com a cara feia, mas não fica para sempre. Acordou daquele jeito, mas não acorda todo dia. Você está bravo? Você está brava? Você está brava? Não, não estou. A cara está dizendo que está brava. Não é brava para sempre, não é brigando para sempre, não é de cara virada para sempre. Uma hora vai melhorar. Isso significa andar em amor. É assim, ó. Pai, eu vou lá, não vou. Não é culpa minha? Eu vou. Não vou. Eu vou, não vou, vou esperar. Não, eu não vou, estou certo? Eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí vai chegar no dia de vir para o culto. Vai brigar para a igreja? Não vai na igreja. Mas não vai na igreja? Não, a gente vai ter que acertar. Não, vai brigado mesmo. Lá, quem sabe Deus faz alguma coisa. Eu lembro no começo, eu já contei esse testemunho aqui, mas eu me lembro no começo do nosso casamento, eu me lembro que a gente congregava no Sol Nascente. E a gente discutiu no carro. E aí, irmãos, eu peguei e falei, eu não vou. Passei, falei, não vou. Falei, vamos parar, vamos lá, vou lá. Aí a Regiane foi para o círculo de oração e eu era diácono, cooperador. Ficava na porta. Irmãos, um irmão veio pregar de Itapipoca. E ele pegou e falou assim, você que está de blusa azul, não sei se a Regiane estava. E você que está na porta. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, agora deu. Vai falar para todo mundo. Antes de eu ter ficado em casa. Eu ter dado a volta nesse carro. E aí ele pegou e falou assim, assim diz o Senhor. Aí ele falou, mas não falou da briga. Falou várias coisas para nós. Falou, inclusive, você vai voar um dia. Eu estou esperando. Faz tempo, mas eu estou esperando. Mas eu fiquei com medo. Porque eu não sabia o que ele ia falar. E a igreja, se ele falasse, você... Já pensou, meus irmãos? Assim diz o Senhor. Se você veio brigando no carro. Meus irmãos, é melhor vir brigado. Vem e deixa. Porque Deus, Ele sabe como fazer e como falar. Deus não envergonha ninguém. Deus não envergonha ninguém. A gente sai melhor do que nós saímos melhores do que entramos. Trata-se de uma atitude continuada. Na igreja e em casa. Às vezes somos uma pessoa dentro de casa e outra na igreja. Nesse texto não há distinção sobre quem deve andar em amor. É o homem, a mulher, os filhos devem essa prática. Porque o que for aquém disso, quando a gente pensa em amar, a gente pensa em coraçãozinho, né, irmãos? Nós pensamos que a vida vai ser toda sempre assim, sempre. E igual a criança falou, mãe, eu queria morar dentro do Facebook, porque parece que todo mundo lá é feliz. É lógico que agora não é mais, né? Porque quando a pessoa briga, ela põe direto para a família dentro do Facebook, né? Não sei se você já viu isso aí. Acho que já, né? Mas acho que você nunca fez isso. A pessoa posta jogando para o outro. Você fala assim, vixi, tá jogando. Pois é. Como descrever a hipocrisia? Charles Spurgeon diz, é como uma fruta de mármore. Parece natural, mas quebra os dentes de quem tenta comê-la.
há um caminho a percorrer antes de exigir a submissão. Até porque a submissão implica em reciprocidade, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Bom, eu não estou nem aí com nada, eu não quero prestar contas para ninguém, eu quero viver livre, leve e solto. Saiba que isso é impossível. A prestação de contas faz parte da vida de um cristão. Até porque quem não é casado é filho. Fomos gerados e não criados no vácuo. Haja céu se houve céus. Não. Nós prestaremos conta para sempre. Enquanto terra for terra, enquanto que nós estivermos, nós prestaremos conta. Agora que localizamos o nosso papel como cristãos, podemos começar a falar e agir de acordo com o que o texto inicial determina. E o que o texto inicial determina? Ele determina que o pré-requisito para a sujeição mútua é que sejam cristãos. E aqui, o homem é o cabeça. Eu ouvi um pastor uma vez pregando, ele dizia assim, o homem é o cabeça porque é o líder. É o que lidera. Eu vi uma moça que colocou assim lá na postagem dela, eu me orgulho de mim mesma, porque eu criei meus filhos sozinha, eu lutei. Não, tá bom, fez isso. Só que aí a outra escreveu assim, isso não é bonitinho, porque aquele que fez, ele tem a obrigação de criar. Não tem nada de legalzinho, de bonitinho. Parabéns, porque foi realmente guerreira, mas falhou quem não deveria nunca ter falhado. Qual é o porquê da sujeição? Porque o marido é o cabeça. O cabeça é o que lidera. Não se anime sem ouvir o restante. Como que ele deve liderar? Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Cabeça tem a ver com liderança, que é diferente de mandatário. Mandatário, como eu disse, manda. Líder está junto. Aí alguém pode dizer assim, mas meu marido nunca lidera, ele nunca toma frente de nada, ele nunca lidera. Aí eu faço uma pergunta, por favor, responda para você deixa? Você pelo menos tenta deixar? Porque há mães que infelizmente escondem as coisas do pai, até o dia que a bomba explodir. O dia que explodir, eu vou falar com seu pai. Você vai ver. Eu vou conversar com ele a hora que ele chegar. Você resolve lá com seu pai. Você se vira lá com ele. Esse negócio de liderança é permitir que se lidere. Porque se não houver essa permissão também, se sempre vai chegar um dia que você não vai suportar. Porque você não foi feita para isso. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Portanto, para encerrar aqui hoje, a liderança do marido deve ser cristocêntrica. Irmãos, olha, só para pensar um pouquinho, para a gente encerrar. Nós precisamos urgentemente de escola de paz. Eu já tenho falado isso aqui nesse púlpito por mais de uma vez. Porque é vergonhoso a quantidade de pais que não assumem o seu lugar. A quantidade de homens que não assumem a sua liderança dentro de uma casa e deixa a família afundar. Porque não é fácil criar, não é fácil educar. Mas olha, eu ainda hoje, para fazer um convite para a igreja, ou para quem fosse ouvir, a minha parte eu estou fazendo, eu disse que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos não são as heranças financeiras, porque alguém já disse que esse dinheiro ele serve para os mortos deixam para que os vivos briguem. Agora, o legado de ter ido até o fim com a esposa e lutado a vida inteira para que desse certo,
E o teu filho olhar e falar: meu pai e minha mãe tinham seus altos e baixos, mas eles sempre estavam ali. Esse legado ninguém tira. Esse legado, o diabo quer acabar comigo, acabar com você, mas ele não consegue. Porque quando nós assumimos o nosso papel e falamos assim, a esposa fala assim: agora, o que a gente vai fazer? A coisa mais difícil para mim, durante esses anos de casado, era quando eu falava para a Regiane assim: Regiane, Deus, acho melhor a gente fazer isso. Ela falava para mim assim: se você orou e Deus colocou no seu coração, a gente faz. E eu tinha muito medo. Porque houve momentos em que eu tomei decisão na minha vida, junto com a minha família, que eu não sabia muitas vezes se ia dar certo. Eu entregava nas mãos de Deus e falava: Senhor, me ajuda. Porque não era fácil olhar para 3 filhos pequenos e minha esposa e não saber muitas vezes como seria. Não dava tiro no escuro, mas não sabia muitas vezes. Irmãos, olha, terminar um casamento é fácil. Manter um casamento precisa de ter coragem. Então, se até agora foi errado, é um momento da gente rever a nossa vida e falar assim: Deus, daqui para frente eu não quero mais que seja assim. Daqui para frente a minha família pertence ao Senhor. Pertence a Deus. E eu vou lutar pelo meu casamento, independente do que aconteceu daqui para trás. Daqui para frente, nova vida em Cristo. Jesus tomando conta da sua casa, do seu casamento e da sua família. Porque se você tem filho, um só, tem 2 olhinhos olhando para você o tempo todo assim, ó. O que será que o meu pai vai fazer? O que será que a minha mãe vai fazer? E ele nunca mais vai esquecer disso.